Os nossos antepassados sabiam de algo que nós subestimamos, mas será que tem consequências? Bom, a gente nunca teve tanta liberdade relacional como hoje. Nunca foi tão fácil você conhecer alguém, nunca foi tão fácil você ir embora e nunca foi tão fácil você ser substituído. E ao mesmo tempo, nunca vimos tantos relatos como hoje de ansiedade relacional, medo de abandono, crise de autoestima, dependência emocional, dificuldade de confiar. Se nós estamos aí mais livres, por que nós estamos então mais inseguros? O sociólogo Zygmunt Bauman, ele chamou isso de modernidade líquida, relações aí que escorrem pelas mãos, sem solidez, sem previsibilidade. E olha só, existe uma pergunta que quase ninguém se faz. Será que o nosso cérebro ele foi feito para esse tipo de dinâmica? E como o nosso cérebro interpreta tudo isso? Será que tem consequências? Vamos lá? Presta atenção aí. O cérebro humano ele tem cerca de aproximadamente 200 mil anos de arquitetura evolutiva. É muita coisa. E esses aplicativos que a gente consome hoje têm aqui pouco mais de uma década. Então existe aí um descompasso muito grande. Tem uma teoria que se chama teoria do apego, que ela foi proposta aí por John Bowlby, que mostra que o ser humano, ele desenvolveu isso, um sistema específico para manter proximidade com figuras significativas. E aí, nesse sistema, envolve aí a amígdala, com a detecção de ameaça, o hipotálamo, com a regulação hormonal, e sistemas de dopamina e ocitocina. Quando há conexão consistente, esse sistema ele regula. Quando há imprevisibilidade constante, esse sistema ele entra em hipervigilância. Hipervigilância crônica, ela é um dos pilares aí de ansiedade, e isso não é opinião minha, isso é neurofisiologia aplicada. Vocês entendem aí as consequências de tudo isso? Algumas pesquisas em neurociência afetiva, incluindo aí estudos de Ellen Fisher, eles mostram que o amor romântico e o desejo sexual, eles ativam circuitos específicos de recompensa. Durante o ato ocorre a liberação aí de dopamina, que é um reforço comportamental, ocitocina, que é o hormônio do vínculo, vasopressina, que é a associação aí de pares, endorfinas e redução aí temporária de cortisol. O problema não é o prazer em si, o problema é o ciclo repetido de ativação e ruptura, ativação e ruptura. Então, se você está ativando aí prazer, vínculo, segurança, e dias depois você vem e ativa aí rejeição, incerteza, ameaça, você cria instabilidade no seu sistema nervoso. E essa instabilidade repetida, ela altera aí a sua regulação emocional. Os estudos eles mostram que a rejeição social ela ativa aí, o córtex cingulado anterior. A área também envolvida na dor física. O seu cérebro, ele trata essa exclusão como uma dor física real, que ele não sabe separar. Quando alguém diz para você assim, é casual, o seu cérebro ele não entende assim, mesmo que até você ache que você está interpretando dessa forma. Os homens e mulheres, eles não são também biologicamente idênticos. Tem diferença fisiológica. E durante o orgasmo, aí, ambos liberam ocitocina. Mas tem alguns estudos que eles já indicam que as mulheres, elas tendem a apresentar maior resposta comportamental à ocitocina. E a ocitocina, ela tá ligado aí, ao cuidado e ao vínculo. E também tem a vasopressina, que ela tem sido associada aí a comportamentos de proteção e territorialidade nos homens. E aí tem alguns estudos já, como Larry Jung, que mostram isso. Além disso, o contexto evolutivo feminino sempre envolveu maior investimento biológico na reprodução. Isso moldou aí um sistema de vínculo altamente sensível à intimidade física. Isso não significa aí que os homens eles não se apeguem. Significa que, em média populacional, as mulheres elas relatam maior impacto emocional após as relações casuais.
Isso aqui tudo é ciência. E olha, isso aparece em estudos aí correlacionais sobre sexo casual e sintomas depressivos em mulheres e jovens adultas. Aqui não é nenhuma aula de moral, tá? É biologia e o contexto que a gente vive. Os aplicativos, eles criaram uma ilusão aí que dá para substituir de forma infinita. E isso altera o comportamento masculino e o feminino. Quando a percepção de opção é infinita, o comprometimento ele diminui. Mas o cérebro ele não foi feito para múltiplos vínculos intensos e efêmeros em sequências tão rápidas como a gente vê hoje. Isso pode gerar aí uma dessensibilização ou até uma hiperativação ou frieza extrema ou apego ansioso extremo, dois extremos de um sistema aí desregulado. E olha, quando eu entrei nesse padrão, eu percebi algo, vou compartilhar aqui com vocês, que não era libertação como me vendiam. Eu entendi que era ruído. Menos foco, mais dispersão, mais irritabilidade emocional. Quando eu reduzi essa exposição, a minha mente ela clareou. Os meus projetos começaram a fluir, a minha energia se estabilizou mais. Isso não foi espiritualização vazia, foi uma coerência que eu consegui adquirir. E talvez o problema não seja o casual. Talvez o problema seja a desconexão aí entre o comportamento e a consciência. E talvez a gente esteja aí normalizando algo que o corpo ele paga a conta depois. E talvez as tradições antigas, elas tenham tentado regular isso antes da ciência explicar dessa forma que hoje ela fala. E hoje a gente tem dados, a gente só diz algo que eles já falavam, né? Temos a neuroimagem, temos a psicologia do apego, e a pergunta que fica não é como é, se é conservador, se é moderno, se é liberal, não é liberal. A pergunta aqui é, isso regula ou desregula o meu sistema nervoso? Porque a cultura ela pode ser líquida, mas o seu cérebro, ele vai continuar sólido.